Você já discutiu com alguém e depois ficou se perguntando: meu Deus do céu, como essa pessoa conseguiu entender tudo de forma tão diferente do que eu quis dizer? Ou já viveu uma situação com alguém e depois parecia que vocês dois tinham passado por dois mundos diferentes, porque cada um contou uma história de um jeito completamente oposto? Pois é, isso acontece o tempo todo. E não é porque alguém está mentindo ou porque alguém está exagerando. Isso acontece porque nós não reagimos à realidade em si. Nós reagimos à nossa experiência da realidade. E quando você entende isso, muita coisa muda. Muda a forma como você se comunica, muda a maneira como você lida com os conflitos e até como você toma suas decisões. E mais ainda, muda o peso que você dá à opinião dos outros sobre você. Para simplificar, deixa eu te contar uma metáfora. Imagine que a realidade é como um oceano imenso. Ele tá lá, cheio de ondas, cheio de movimentos, cheio de vida. Mas cada pessoa olha para esse oceano de dentro do seu próprio submarino através de uma janelinha diferente. Algumas janelas são claras, limpas, transparentes. Outras têm uma cor de filtro, um azul, outra é verde, algumas até vermelhas. Algumas janelas estão completamente embaçadas e sujas. E adivinha só, ninguém vê a mesma coisa. O oceano é um só, mas a experiência de cada um é única. E é exatamente isso que acontece na vida. A gente nunca enxerga a realidade crua. O que vemos é sempre filtrado pelas nossas crenças, pelas nossas emoções, pelas nossas experiências passadas e pelas nossas expectativas. É por isso que duas pessoas podem ver a mesma situação e reagirem de forma completamente diferente. Um exemplo clássico disso é o feedback no trabalho. Para uma pessoa, ouvir uma frase do tipo: "Você poderia melhorar nisso", é um ataque, é uma crítica destrutiva, é um sinal de que ela não é boa o suficiente. Mas para outra pessoa, ouvir a mesma frase é um empurrão positivo, um sinal de confiança de que ela pode crescer. O que muda não é a frase, é a lente, é o significado atribuído. Agora pensa num casal discutindo. Um diz: "Você nunca me escuta". Aí o outro vai e responde: "Eu sempre estou aqui ouvindo você. O que é isso?". Os dois estão sendo sinceros. O que está acontecendo é que cada um reage na sua própria percepção. A primeira pessoa talvez tenha uma necessidade maior de ter sinais explícitos de escuta, como um olhar atento, um aceno de cabeça, a repetição das palavras que ela diz. E quando não recebe isso, ela interpreta como uma ausência do outro. Já a outra pessoa pode achar que está demonstrando apoio de formas diferentes, estando presente fisicamente, ajudando nas tarefas de casa ou oferecendo soluções para resolver o problema. Só que isso não supre a necessidade de quem queria ser ouvido. Você percebe a confusão? Ambos estão certos dentro da sua própria janelinha. Mas sem entender que cada um enxerga um mundo filtrado, eles ficam brigando sobre qual é a versão verdadeira. E deixa eu te dizer uma coisa, não existe a verdade única. No nível de percepção, não. Existe a realidade bruta, sim, existe. Mas o que importa para o nosso dia a dia é o que cada um constrói dentro de si sobre essa realidade. E se eu te dissesse que mudar a forma como você interpreta as situações pode mudar as suas emoções e, consequentemente, as suas ações? Já pensou nisso? Imagina duas pessoas presas no mesmo engarrafamento. Uma delas vai pensar: "Nossa, que droga, eu vou me atrasar, meu dia já começou mal". Ela se enche de frustração, de raiva, e chega ao destino estressada, completamente estressada. Em contrapartida, uma outra pessoa pode pensar: "Não tem o que eu possa fazer sobre esse trânsito. Então eu vou aproveitar, me acalmar e vou ouvir um podcast. Eu vou refletir sobre um projeto meu que eu estou construindo. Ou até vou aproveitar para relaxar um pouco". As duas estão presas no mesmo trânsito, mas a experiência interna é completamente diferente. Isso significa que muitas vezes não é a situação em si que te derruba, mas a forma como você a interpreta. Não é o comentário que alguém fez, não é o atraso no ônibus, não é a reunião que não saiu como você queria. É o significado que você dá para isso. E quando você entende esse princípio, você começa a ganhar muito mais liberdade. Porque se a forma como eu interpreto muda a forma como eu sinto,
Então eu posso escolher interpretações que me fortalecem, ao invés de interpretações que me enfraquecem. Agora, como aplicar isso de forma prática? E agora eu vou te dar 3 passos bem simples, mas extremamente poderosos para você aplicar isso no seu dia a dia. O primeiro passo é ter consciência. Da próxima vez que você sentir uma emoção negativa, sei lá, uma raiva, frustração, medo, se pergunte: existe outra forma de interpretar essa situação? Às vezes a gente vive uma situação e só considera um ângulo dela. Mas se você se der a chance de enxergar por outra lente, com os olhos de outra pessoa, descobre que a mesma cena pode ter outro significado. O segundo passo é a comunicação. Quando você estiver num conflito ou tentando convencer alguém de algo, não brigue pela sua versão da realidade. Pergunte para outra pessoa: como é que você percebe isso? O que significa isso para você? Essas perguntas abrem espaço para o outro mostrar a janela dele. E quando você entende a lente do outro, fica muito mais fácil você se fazer entender. O terceiro passo é a autoestima. Essa é essencial. Porque se cada um reage à própria experiência, então até mesmo as críticas que você recebe não são absoluta verdade. Elas são apenas a percepção de alguém sobre você. Isso não quer dizer que você deve ignorar toda crítica. Mas antes de aceitar uma opinião como uma verdade absoluta, pergunte-se: isso realmente é sobre mim? Ou é apenas o reflexo da janela do outro? Essa pergunta simples já tira um peso enorme das suas costas. E eu sei que isso tudo parece muito óbvio, mas a verdade é que a maioria das pessoas vive como se a percepção fosse a realidade absoluta, mas é só percepção. Elas não percebem que estão enxergando o oceano através de um vidrinho colorido. E por isso elas brigam, sofrem, se frustram, sem nunca questionar a lente que elas estão usando. Agora eu quero te fazer uma provocação. Qual é a cor da sua janela hoje? Será que você está olhando para a vida com um filtro de desconfiança, de medo, de insegurança? Ou será que está olhando com um filtro de confiança, de aprendizado, de possibilidades? A resposta a essa pergunta explica muito sobre como você se sente e sobre os resultados que você tem colhido. E aqui está o ponto central. Se você começar a aplicar esse princípio no seu dia a dia, vai perceber mudanças incríveis, vai lidar melhor com os desafios, vai se comunicar de forma mais clara, vai resolver os conflitos com mais leveza e, principalmente, vai fortalecer a sua própria confiança. Agora eu quero saber de você. Você já teve alguma situação em que alguém interpretou as coisas de um jeito completamente diferente do seu? Como você lidou com isso? Me conta aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar muita gente que assistiu esse vídeo e que está passando por alguma coisa parecida. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. Eu vou te recomendar um outro vídeo aqui do canal que vai aparecer aqui na tela. Eu espero que ele possa te ajudar também. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!